gente, aqui é a Rafa Fustani da Menina que Comprava Livros e eu acabei de maratonar Sex Education. Na verdade, eu comecei no sábado e terminei no domingo. Esses 8 episódios, eu tava com muita vontade de assistir, porque tava todo mundo falando e tal, eu tinha visto o trailer. Falei, cara, deve ser muito legal. E realmente a série é maravilhosa. Bom, sobre o que fala Sex Education, acho que ele veio num momento exatamente que a gente está discutindo muito sobre sexo nas escolas, né? E antes de começar a falar sobre a série, eu acho que cada um tem uma experiência com sexo assim, em casa, que eu tô dizendo, né? Eu, por exemplo, vim de uma família onde meu pai sempre foi muito rigoroso, assim, muito rigoroso, não sei se é a palavra certa, mas muito careta, muito, enfim. Isso não era discutido na minha casa, né? A minha mãe também sempre foi muito fechada quanto a isso. Mas no colégio que eu estudei, apesar de ser católico, ele tinha uma aula, eu nem lembro de que era, gente, mas não era chamado de educação sexual, não. Mas a gente tinha um livro. Eu lembro bem, eu tinha uns 12 anos ou 11, e a gente leu esse livro e discutiu sobre reprodução, sobre o uso de preservativo, essas coisas todas, assim, foram explicadas na escola. Eu não sei hoje em dia como é feito nos colégios, né? Então, quando eu fui assistir, esse seriado é britânico, e quando eu fui assistir, a primeira coisa que eu pensei é que o personagem principal, ele já vive o sexo no dia a dia, sem nunca ter feito. Isso deve ser muito esquisito pra ele. Porque a gente, na verdade, acaba sendo um pouco reflexo dos nossos pais. Imagina um cara, os pai e a mãe, que são terapeutas sexuais, famosíssimos, sabe? Que tem livro escrito, best-seller e tal, e que não consegue se masturbar. Né? Uma masturbação sempre é tabu, a gente não senta numa mesa e fica falando sobre masturbação. Tudo bem, hoje em dia que a gente é adulto, ok, mas quando é adolescente a gente não fala sobre esses assuntos. Eu imagino que hoje em dia eu também não fale, porque sempre tanto que até hoje em dia, né, o nudes, falar sobre certos assuntos continua sendo, sim, uma lenda, a gente não pode falar, é desrespeito e tal, mas só que tem coisas que são muito naturais do corpo humano, né? E quanto mais natural a gente levar, é melhor explicado, né? Do que fazer, nossa, não pode falar sobre isso e tal. É claro, né, que a gente tem que ver de acordo com a idade o que deve ser próprio para ser dito e tal, ter todo um acompanhamento. Mas o papel do Asa Butterfield, sim, é ele mesmo, ele fez Jogador Número 1, ele fez Lar das Crianças Peculiares. Eu acho esse menino fantástico, ele tá mais uma vez super bem nesse seriado. Ele é o Otis. E o Otis, ele tem aí seus 16 anos, ele não consegue se masturbar de jeito nenhum. Enquanto isso, a mãe dele, que é divorciada do pai, vive aí a sua vida loucamente, assim, cada dia, às vezes, com um parceiro diferente. Eles frequentam a casa dela. O consultório dela é dentro da casa deles, então ele ouve e sabe muito sobre sexo por causa disso. Ela analisa ele o tempo inteiro. Chega a ser assim, você fala assim, caramba. Por um lado, é muito bacana você ter uma mãe assim, né? Porque, nossa, você sabe muita coisa. Você pode se abrir com essa pessoa. O problema é que o Otis é muito fechado. E ele acha que a mãe analisa ele demais. De certa forma, ela analisa mesmo. A casa deles é cheia de coisas sexuais. Coisas que eu digo assim, objetos. Tem um pênis, um quadro com uma vagina. Isso pra ela é super normal. Isso é o dia a dia dela, é do trabalho dela. Então tá de boa. Mas ela tem aí um segredo sobre a separação dela, né? Não foi tão de boas assim, que nem a gente vai ver. E ela não consegue namorar homem nenhum. Eu acho que não é ele ou outra pessoa que diz num diálogo, que num diálogo cita que ela é uma devoradora de homens, né? Ele mesmo fala, eu acho que eu não vou mais ver você, quando conhece um dos namorados, né, da mãe. Bom, o papel da mãe da doutora Jean Milburn é da Gillian Anderson. Se você está lembrando dela, ela é do Arquivo X. Ela tá maravilhosa. Eu não tenho outro nome, outro adjetivo para dar para essa pessoa, porque ela tá incrível, sabe? Ela tem aquele jeito assim, meio de mãe que quer proteger, mas ao mesmo tempo analisar, porque ela é terapeuta, e ela quer explicar, e ela quer viver intensamente, e ela quer ser amiga dos filhos, então ela fuma maconha junto. Ela é muito mais pra frente do que o Otis. O Otis é o oposto dela, né? Ele não usa droga, ele não bebe, ele é super certinho, caretinho e tal. E a mãe é o oposto disso. E ele vive isso. Ele tem vergonha, na verdade, da mãe, pela mãe ser terapeuta e acha que vai ser zoado no colégio e tal. Bom, ele tem como melhor amigo o Eric, que é o papel brilhante também do... acho que não sei falar o nome dele. Mikuchi Gatawa. Acho que é isso. Gente, esse menino, ele tá sensacional. Ele é um amigo gay
do Otis. E não fique achando que é o amigo gay para preencher cota de diversidade, nada disso não. É aquele amigo gay que tá se descobrindo, não só se descobrindo, ele tá enfrentando a família e a escola para mostrar que ele tem que ser ele mesmo. Ele é filho de imigrantes, ele é negro, ele é gay. E nem por isso ele se faz de coitado. No início ele tem muito medo, mas depois que ele vai se descobrindo, os diálogos que ele tem com o pau dele, gente, com o pai dele, eu não vou cortar, vou deixar assim mesmo. Com o pai dele, ele também tem os diálogos lá, mas não era isso que eu queria falar. Com o pai dele, são brilhantes, porque você espera, na verdade, que os pais desses adolescentes, desse seriado, tenham atitudes que nem todos eles têm. Claro que tem pais que são todo errado, preconceituosos e tal, né? Mas o dele vai ser sensacional, assim, sabe? O papel da Gillian Anderson também é um papel muito legal. Só que ela não percebe o quanto ela exagera na análise do filho, né? Bom, a gente vai ter aí a escola, né? Que é onde se passa a maior parte do filme, é num colégio, é um colégio público, então assim, você percebe, como se passa no Reino Unido, você percebe a mesma coisa dos Estados Unidos, né? Tanto as pessoas ricas quanto as pessoas pobres estudam junto, que é o que seria certo aqui do Brasil, né? Para ter as mesmas oportunidades, né, gente? Mas isso não acontece aqui, a gente sabe disso. A gente sabe que quem estuda na particular tem os privilégios, passa até melhor para do governo, enfim. Bom, isso seria um vídeo à parte. Mas o que acontece lá? Isso também gera uma diferença de classe social e tem, lógico, tudo que tem nos Estados Unidos que a gente já vê sempre nos seriados, tem bullying, tem a diferença social, tem mãe que não quer se dar com um filho e tal, que não quer que o filho se dê com determinada pessoa. Então tem tudo isso envolvendo, e mesmo pessoas que têm, isso é muito duro de assistir, mas é tão real, né? Pessoas que têm um segredo, que de repente tem algum segredo em casa, ou delas mesmo, elas agem praticando bullying, agindo totalmente com preconceito, com outras pessoas, não se colocando no lugar das outras pessoas, com zero empatia, sabe? E assim, isso vem em todos os seriados que a gente assiste, que passam em escola e tal, e também deve ser uma realidade britânica, tanto que ela tá no roteiro. Bom, a gente tem também aí uma personagem muito bacana, que é a Maeve. Ela é o papel da Emma Mackey, acho que é isso. Ela é uma menina que praticamente é órfã mesmo. A mãe dela é drogada, o pai fugiu quando ela tinha 3 meses. Ela tem um irmão que é todo errado e que aparece só quando quer. E a Maeve, ela é aquela menina que tem uma fama, né, de ser a putona da escola e tal. As pessoas debocham dela. Mas o Jackson, né, que é o papel, acho que eu esqueci o nome dele, é o Keder William Sterling. Também excelente esse rapaz. Ele é um líder do presidente, acho que é isso. Ele é presidente do grupo estudantil e ele é um exemplo para a escola. Por quê? Porque ele é o melhor nadador, então ele ganha todas as competições, né? Mas ele vai se encantar pela Maeve, ele vai se apaixonar por ela, e a Maeve, ao mesmo tempo, ela não consegue gostar de alguém, né? Ela tem aquele bloqueio, assim, meio que para se proteger. Os dois vão ter esse relacionamento e tudo é muito bacana, mas o Jackson parece um cara perfeito, mas ele também não é, porque ele sofre muita pressão dentro de casa. As mães dele, sim, ele é filho de duas moças, duas mulheres que têm um relacionamento lésbico, né? E as duas, uma é um amor de pessoa, né? Que é o papel da moça que é negra, e a outra, que é uma loura, gente, que mulher nojenta, a loura. Nossa, que nojinho. Ela fica forçando ele a nadar, ela nunca dá parabéns, ela sempre quer que ele vá além, sabe? Fica, nossa, uma mulher nojenta, parece que só quer que ele ganhe, e fica fazendo pressão e não vê o quanto isso faz mal na cabeça do Jackson. Bom, outro personagem que também é bem bacana da gente falar é o Aidan, né? O Aidan, ele é conhecido na escola por duas coisas. Por ser filho do diretor, então ele tem uma pressão imensa em cima dele, ele é péssimo aluno, ele não se comporta direito, nada disso, e ele tem o maior pênis da escola. Pausa, como é que eu vou falar, gente? Não quero que esse vídeo seja censurado. Mas ele tem, né, o maior negócio avantajado da escola, né? E tem mais cenas aí sobre isso e tal, que são bem interessantes. Bom, fechando aí os personagens que eu acho bacana de falar, tem a Aimee, que é o papel da Aimee Lu também. Ela é uma menina meio burrinha e tal, né? Que começa namorando o Aidan, depois vai terminar com ele. Também é um papel bem interessante, porque ela, na verdade, gosta mais de andar com o pessoal que não são os populares da escola, mas ela ainda não tem coragem de assumir isso. O que vai ser bacana desse seriado? Não só ver sobre educação sexual, mas também porque o Otis, ele vai se transformar num terapeuta sexual. A Maeve vai ter essa ideia,
porque ela, na verdade, ela tá precisando de grana, e isso não é bem explicado no filme. Ela mora em trailer. Eu não sei do que ela vive, porque ela tá sempre devendo as pessoas e tal, e ela não trabalha. Então eu realmente não sei do que essa moça vive. Não explica no filme. Se explicaram e eu não peguei, coloca aqui embaixo para eu tirar essa dúvida também, porque eu não lembro no que essa moça trabalha. Trabalha não. Trabalhar eu vi que ela não trabalha, mas no que ela vive. Porque o irmão some, ela fica devendo o aluguel lá do trailer que ela mora, né? Ela tá sempre sem dinheiro, ela tem essa ideia dele ser o terapeuta por causa disso. E o Otis vai usar tudo que ele sabe da mãe, ele tem um dom realmente, né? E aí ele vai dar conselhos para as pessoas. Mas você imagina uma pessoa que dá conselho, mas não resolve a si mesmo. É assim, então isso é muito bacana do roteiro, isso é encantador. Bom, esse seriado ele vai falar sobre várias coisas, né, como eu disse pra vocês, que são tabu e que são interessantíssimas de abordar. Ele vai falar sobre masturbação, muitas cenas sobre como se masturbar, por que as pessoas não conseguem se masturbar, por que não acham aonde sentem prazer. Então isso é sensacional de ver um seriado inserido de uma forma muito, muito, muito interessante. E chega a ser assim, sabe, uma benfeitoria, porque as pessoas não abordam esse tema, né? Tudo é muito cerrado, então acho que o Netflix acertou muito nesse ponto. Bom, sobre também fotos de genitália, né? Que passa para um, passa para o outro, a pessoa fica falada. Tem uma frase no filme que eu amo, que é tipo, cara, todo mundo tem, né? Pepeca, pau, peito. E por que isso vira uma coisa tão absurda? Por que a gente esconde tanto? Né? Por que ver o do outro é tão interessante, denigra a imagem dessa pessoa? Então isso é muito legal do roteiro, gente. Eu não sei nem mais quais adjetivos usar, porque eu fiquei encantada com esse seriado. Bom, outra coisa que mostra também é o desespero do adolescente de transar, né? Eu tenho que perder a virgindade, eu não posso terminar o ensino. Lá eu ensino high school, eu chamo high school, não posso terminar a escola. Antes, eu não posso terminar sem antes transar com alguém. O desespero, né, de uma das personagens, a gente percebe muito isso, quando na verdade ela tem uma doença lá, né, que é uma doença, tem um distúrbio, sabe como é que fala? E ela acaba descobrindo isso também com o Otis. Então o Otis ajuda muitas pessoas e vai ajudar depois ele próprio. Outra coisa que eu achei muito interessante, eu não sabia, tá, disso, uma das personagens vai fazer um aborto. E esse aborto a gente percebe que lá na Inglaterra é permitido o aborto, né? Eu não sabia disso. O governo inclusive tem uma clínica, eu estava lendo, mas parece que hoje em dia é um remédio que dão. E hoje em dia pode tomar, acho que a partir de 2018 pode tomar dos 2 remédios em casa. E aí se precisar de alguma internação e tudo. Mas essa personagem ela vai fazer o aborto e ela não tem grana, ela vai numa clínica e tudo, é super bem atendida. Então, assim, tem todo o aparato e tudo, não são feitas muitas perguntas, é permitido. E, gente, desculpa, mas eu achei isso incrível. Eu pedi desculpa porque eu sei que tem gente que é contra o aborto e tal. Tem uma frase nesse filme que diz exatamente o que eu penso. É muito melhor você não ser mãe do que você ser uma péssima mãe. Eu acho que isso a gente tem que levar pra vida. Eu sempre fui contra o aborto, até conheci alguém que fez um aborto porque realmente usou todos os métodos falharam. E eu sei porque eu conheço muito bem essa pessoa, e essa pessoa fez porque não tinha como criar essa criança. Então, assim, Rafaela, você faria? Acho que é uma coisa muito pessoal, né? Hoje em dia eu sou casada e tal, é muito diferente. Agora, se eu tivesse 15, 16 anos, sim, eu acho que eu faria, porque eu acho que eu não estava na época de ter. Mas isso é uma coisa, né, pra discutir depois, mas eu acho incrível o como é bem tratado na série isso, e o como a Inglaterra é bacana de acolher essas pessoas que tomam uma decisão, né, ainda em cima de seus próprios corpos, e que não colocam um monte de criança no mundo para ficar por aí roubando ou, enfim, sendo maltratado, com trauma e com vários vícios por não ser amado. Enfim, gente, eu acho que eu já falei demais. Minha nota para esse seriado é que é excelente, então corre lá para assistir. Se vocês quiserem spoilers, falar sobre determinado, que eu não abri muito, que é para vocês verem, coloca aqui embaixo. Eu vou adorar conversar sobre essa série com vocês, viu? Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.